Mas o mais, assim, que não chega a ser divertido, porque é trabalho, né? Você acorda às 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, produz um jornal com uma ideia. Quando o jornal vai para o ar, vamos falar de outro assunto. Vamos falar de outra coisa, porque Você escolheu isso aí, trabalhar com assunto dinâmico, que é o futebol. Isso aí já era, é outro tema, então vamos falar de Tite demitido pelo Flamengo às 7 e pouco da manhã. Isso. Às vezes a pessoa nem acordou, hein? Olha assim, é um nível de falta de respeito. Mas pelo tom de ontem, eu acho que ontem isso aí já estava... Quantas vezes que o Flamengo já fez isso? Não, o técnico tá lá demitido, milhares. O técnico tá lá demitido, deixa ele lá. Não só o Flamengo. Mas, e aí o Tite tinha que ter pensado onde ia se meter. Quando você vai trabalhar com pessoas em que a ética e o respeito, elas ficam em terceiro ou quarto plano, você tem que esperar uma situação dessa. Em algum momento isso vai acontecer. No caso dos dirigentes do Flamengo. Muito bom dia, Luiz Teixeira. Seja bem-vindo também. E tem um outro ponto, né, Luiz? Por mais que o Tite já tenha sido perguntado sobre este tema em coletiva e tenha falado sobre pressão em outros lugares, citou até o trabalho... Teve um trabalho, não foi o 15 de Campo Bom, não. Qual foi o do Tite? 15 de Campo Bom foi Mano Menezes. Foi do Mano, Caxias. Qual foi o 15 do Tite? Caxias. Ele fala... ali tinha pressão. Ele fala... Ali tinha pressão, eu sei que é pressão desde sempre nesse trabalho e de fato é uma posição que a pressão vem, né, acompanhada da oportunidade, né, de trabalho. Exatamente. Mas quando você escolhe um Flamengo, um Corinthians, você precisa aceitar que a voz da torcida em algum momento vai ter um peso aí que a gente não sabe se racionalmente deveria, né? E faz toda a diferença, né, Mari? Bom dia para você, Lofreda, todo mundo que acompanha o News. 2 parabéns. O seu atrasado, muito que eu queria dar pessoalmente, mesmo que pelo outro lado da tela. E parabéns ao nosso repórter André Lofreda. Fora dos estúdios fica mais bonitinho com a vitamina D, gostei. Aí é o sol. Mas no estúdio bate bem. Natural Lá no estúdio da TV Globo, o sol bate aqui. Bate também, lindo, fica muito bonito. Mas sobre o Tite, até ele sabia que ele seria demitido ontem. Assim, estava muito claro, todo mundo sabia até quem seria o substituto, mesmo que de forma interina. Era um filme que já tinha um roteiro anunciado, com o final já definido também e anunciado para o protagonista, que é o caso do Tite, que seria... Ele sabia. Ontem o jogo estava num jogo de despedida, o clima de demissão, estava tudo muito nítido. O gol do Gerson, ele só amortece aquele momento, porque o desempenho do Flamengo foi idêntico ao das últimas semanas, ou seja... Não jogou o que se esperava, não foi coletivamente o que o time pode entregar, não foi um time nem de perto parecido com o que o Tite treina nos últimos anos. Então, não deu liga. O caminho mais claro e que parecia mais próximo era o da demissão. Acho até que o Flamengo demitiu de uma forma tardia, pelo que o Tite vinha não apresentando e o time não apresentava com ele também. Me enganei completamente com o que ia acontecer com o Flamengo e Tite. Eu achei que seria o match perfeito pelo treinador, pelo clube e pelos jogadores, mas acho que o histórico anterior à chegada dele fez com que ele também chegasse com uma pressão acima do normal e por tudo que o Flamengo ganhou nos últimos anos. Mas, enfim, lamento pelo Tite, porque eu acho que é um grandíssimo técnico e passou por coisas que ele não precisava passar. E sorte ao Felipe Luiz agora, mas acho que o Flamengo precisa pensar um pouco fora da caixinha, um pouco do clubinho de amigos. Porque o Corinthians sofreu isso recentemente também e as consequências não foram boas. Já o André Pessoa está direto do Ninho do Urubu, trazendo bastidores e atualizações ao vivo. Já. Eu concordo com o Luiz, também achei que a gente ia ver mais desse Flamengo do Tite. Não, achei. Primeiro, a expectativa gerada... A torcida já não queria o Tite de cara, porque tinha um papo furado. O que é papo furado? De que ele é retranqueiro. Tá? Mas eu não sei se não queria de cara. Não queria. Então, retranqueiro, não combina com o Flamengo. E depois o nível de exigência. O Tite sai com 65% mais ou menos de aproveitamento. Temos os números, né? Temos os números, né? Acho que tem um número de derrotas, elevado. E aí você tem, dentro desse número de derrotas elevado, você tem uma derrota que é fundamental, que é a eliminação pro Peñarol, que é a derrota pro Peñarol. Eu vou te falar que a derrota que marcou pra mim. É Botafogo. E aí é a opinião, olha aí, os números do Tite no Botafogo, né, Mari? Botafogo. Botafogo. Mas essa no clássico, essa aí foi doída. Mas essa não ia derrubar sozinha. E outra coisa, o Botafogo podia ter metido, era 6-7 ali naquele Se tivesse na Libertadores ainda, essa derrota não derrubaria sozinho.
A derrota do Peñarol, doída. a derrota Tanto do Peñarol é que eu vi muito torcedor do Flamengo falando, caiu pro Peñarol e que bom, porque se avança pega o Botafogo e a gente já sabe a vergonha que podia ser. Enfim, e é verdade. 65% de aproveitamento para cima, tá? O problema são as 16 derrotas. 16 derrotas. Os números aí enganam. É muito. E aí você tem um outro problema que não está dentro dos números, né? O futebol não agrada. Então, por isso que os números enganam. Isso. Então, mas aí vamos lá. Eu concordo quando acho exagerada a exigência de espetáculo. Exagerada a exigência de tudo. De espetáculo em todos os jogos. Acho exagerado. Acho que dá pra gente separar muita análise, né? Mas estava... Não é que não tá dando espetáculo. Não, estava jogando mal. Estava jogando para dar espetáculo, tinha que melhorar muito. Ô, Mário, desculpa, Lofredo. Sabe um ponto que faz com que a expectativa aumente ainda mais e a decepção aumente ainda mais? O fato do Tite, no ano passado, ter falado que não treinaria nenhum time e aí ele fala que vai assumir o Flamengo para antecipar o planejamento. Quando um técnico fala que vai antecipar um planejamento, significa que ele está pensando no ano seguinte. Então, se ele antecipa esse planejamento, começa a trabalhar antes, com o nome que ele tem, com a qualidade como treinador que ele tem, que isso é inegável, e com o elenco e investimento que o Flamengo tem na mão, a expectativa que já é gigantesca, mesmo se o time do Flamengo fosse aquele time de 2007, com o Tite fez com que tudo aumentasse por culpa dele, por ter antecipado o planejamento e ter colocado essa perspectiva, e por culpa da torcida também, que sempre trata isso como algo acima do especulado ou do esperado. Então, juntou as duas coisas com a expectativa lá em cima e a decepção foi maior. É porque, a parte do futebol não bem jogado, como várias equipes do futebol brasileiro, diria que a maioria... Não, mas sabe que equipe do quilate da equipe do Flamengo? E o problema da expectativa é que ela é proporcional ao potencial. Esse time do Flamengo tinha potencial para estar jogando muito mais. Esse time do Flamengo foi montado agora. O lateral chegou agora, o Gonçalo Plata chegou agora. Mas aí eu já dei o exemplo do Botafogo aqui também, que montou um time agora e está voando. Tirando o Botafogo, que time que joga muito melhor do que o Flamengo? Que time tem potencial para contratar igual o Flamengo? Sei, mas que time joga igual o Flamengo? E por isso é que eu falo, eu acho que a conta é do Tite também, mas foi um trabalho muito ruim de contratações, óbvio, problemas de lesões também, que não estavam no script, né? Beleza, tem muita coisa aí pra gente pontuar. Passa também pelo Tite, por isso que eu acho que não é a solução. O Flamengo foi campeão carioca, tá? Né? O campeonato carioca não vale nada. Você tá jogando, tem que ganhar. Se perder, vai complicar, não vai? Vai complicar. Mas ganhou. Então, assim, ok. Fez ali a parte que tem que fazer. Na Copa do Brasil está na semifinal, né? Está na semifinal. Está na semifinal. O Campeonato Brasileiro está entre os 4. Uma grande colocação. Você não acha uma grande colocação? Entre os 4? Está na semifinal e foi favorecido pela CBF. Acho na mudança de data. Não, calma aí. Peraí. A mudança de data... Está encaminhada, a classificação do Flamengo já está encaminhada. Não por causa da mudança de data. Não por causa da... Porque o Flamengo é muito melhor do que o time do Corinthians. Exatamente. É por isso o Flamengo jogando mal ontem ganhou do Atlético Paranaense de 1-0. O Corinthians, se jogar o máximo, talvez não ganhe do Atlético Paranaense. Então, eu acho que a mudança foi ruim. A gente não vai conseguir discutir isso hoje, mas não acho que vai favorecer. Não é isso que vai... Um passo da final, porque o Flamengo... Eu acho que a gente só não pode deixar passar batido hoje. Sim. Não, tá registrado. Beleza, a gente vai discutir isso aí. E Flamengo e Atlético foram favorecidos. Isso, tá errado. A CBF tinha 4 times para cuidar do interesse dos 4 times e cuidou de 2. Exato. Mas, enfim, o que acontece? O Flamengo está na semifinal da Copa do Brasil. Isso. Está entre os 4 no Brasileirão. 4 no Brasileirão. Pode ser campeão da Copa do Brasil, campeão carioca, entre os 4 primeiros colocados do Brasileirão e foi eliminado entre os 8 da Libertadores. Queria saber onde é que isso é ruim. Eu queria saber, sinceramente... Aí você fala, não está jogando bem. Beleza, não está jogando bem. Que outro time do Brasil que está jogando bem? Botafogo. Botafogo está jogando bem. Todos os outros times do Brasil jogam mais ou menos. O Palmeiras joga mais ou menos. Palmeiras é o vice-líder, joga mais ou menos. O Fortaleza é o terceiro colocado, joga abaixo do Flamengo. Abaixo do Flamengo. Abaixo de muitos times. Então, a gente ainda vai voltar nesse... Quem é que está jogando bem? A questão é, o nível de exigência é muito alto, não há técnico que consiga cumprir esse nível de exigência. Porque o técnico que cumpriu perto do nível de exigência foi demitido também. Ou não renovaram o contrato dele. Foi Dorival, foi. O que chegou mais perto de cumprir... de uma injustiça, falei a época. Chegou mais perto de cumprir esse nível de exigência, ganhou 2 de 3 competições. Não pode um treinador não ser bom para o Flamengo e ser bom para a seleção brasileira. Não existe então, isso aí. O nível de exigência está
fora do padrão. Tem razão. Aí, beleza. Ó, já vamos voltar nesse tema, tá? Porque o André Pessoa vai entrar com a gente ao vivo, direto do Ninho do Urubu, trazendo atualizações e bastidores. Mas a expectativa é essa. Felipe Luiz como interino, tá? Neste momento. Enquanto o André se ajeita, vamos pra notinha do Flamengo, que a gente ainda tem que falar do jogo, né? Porque ainda teve isso. O Flamengo entrou em campo. Não, Nossa, que jogo horrível, meu Deus do céu. Aliás, era melhor não ter tido. Vamos falar e a estratégia do Lute estava dando certo. Ó, só para destacar aqui o que merece ser destaque dentro deste time que performa, no geral, muito abaixo. Ponto pro Gerson mais uma vez, hein? Isso. Ó, o Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. Foi quase na madrugada, quase na calada da noite. Tá dormindo aí? Acorda que você tá demitido. Na calada da noite, diria uma amiga minha muito querida, a direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Felipe Luiz assume a equipe interinamente. Tá? Felipe Luiz, que foi campeão do Mundial Sub-20 recentemente, é estudioso. Tive a oportunidade de falar com ele depois de um jogo, quando ele ainda atuava num campeonato carioca, e ele fazia os cursos, né, e tal, da CBF, já focado nesse próximo passo profissional. E naquele jogo eu perguntei para ele, ó, sei que você já está estudando e tal, sua formação para treinador já está em curso. O que você destaca desse time do Flamengo? E ele cravou. A próxima venda é o João Gomes e destacou os pontos do João como volante, porque era diferenciado e tudo mais. Então, assim, ele já jogava analisando de dentro do campo como treinador. Posso trazer uma notícia para a torcida do Flamengo? Não ficar muito triste, mas vai ficar meio pistola comigo. Sempre pode. Você sempre pode tudo. O Felipe Luiz, ele é discípulo do Tite, tá? Então, é óbvio que o início vai ser totalmente diferente, porque ele vai precisar mostrar algo de imediato no mata-mata sem ter a mesma cobrança que o Tite tem, mas a referência como técnico de futebol e inspiração do Felipe Luiz, as palavras do próprio Felipe, é o Tite. Quando o Felipe não pôde ser convocado, o Tite mandou um livro sobre futebol para ele, explicando a não convocação e dando a esperança e a expectativa dele disputar a Copa do Mundo. Então, é óbvio que o que se vai ver na quarta-feira contra o Corinthians no Maracanã vai ser outro Flamengo. Pelo ritmo que a torcida vai imprimir, pela pressão diferente que a torcida vai colocar em cima do jogo e por uma resposta que o Felipe vai precisar dar por ter sido o escolhido. Mas a médio e curto prazo, se a escolha for Felipe Luiz e os resultados ajudarem, não vai ser muito diferente do estilo de jogo, não. Mas é uma mudança que facilita muito o jogo de quarta-feira para o Flamengo. Totalmente. Demais. Em que sentido o quê? Ontem o jogo do Flamengo, que a gente vai falar do jogo, não é? Por acaso teve. Teve jogo. Final do jogo, 0-0. Tá? A torcida do Flamengo fazendo uma pressão no time. Era 36 no segundo tempo. No time e no treinador. Chamando de burro. Uma pressão, assim, que poucos jogadores conseguiriram resistir a essa pressão. A chance do Flamengo... E olha que eram poucos torcedores no Maracanã. Se for pegar como exemplo... Flamengo. Exato, é isso que eu ia falar. Mais 17 mil. Não, 26 mil. 27, então, 27, perdão, falei 17. Para os padrões do Flamengo, mas a gente precisa lembrar que o time vem de uma eliminação, de uma frustração, baque, não, 27 mil não é público ruim, isso, né? É público normal para muito time do Campeonato Brasileiro. É público ruim para o Flamengo. Isso, para o Flamengo, para os padrões do Flamengo. Para o padrão Flamengo. E esses 27 mil estavam pressionando o time e o técnico do Flamengo. Muitos jogadores poderiam sentir essa pressão e perder esse jogo, embora o time do Atlético Paranaense esteja caindo pelas tabelas. Né? Mas a estratégia do Lute estava dando certo. Mas, enfim... o time poderia ter sentido a pressão e ter perdido essa partida. Seria muito natural, inclusive. E isso podia acontecer na quarta-feira. Vamos imaginar que o Tite segue... Ontem eram as reservas do Flamengo, tinha mais esse detalhe. A diretoria deixou o técnico escalar os reservas, que é para facilitar uma possível demissão. Se o técnico soubesse que não estava seguro, ele não teria escalado os reservas. Sabia. Mas ô, Lofredo, não tem bobo, Luiz, desculpa. Luiz, Tite tem 50 anos só de carreira de futebol. Eu acho que ele não imaginava que fosse demitido depois desse jogo. Ele imaginava, se quarta-feira não fizermos um grande jogo, é possível que ele não faça a volta da Copa do Brasil. Agora, desse aí, ele não colocaria time reserva se ele já soubesse que ele estava demitido. Então, e deixa eu contar mais uma coisa para vocês, falando em já saber. Em junho desse ano... A notícia, inclusive, é datada, fui até lá no GE para trazer a informação completa. 7 de junho de 2024. O Mário Jorge anuncia que está deixando o Flamengo para comandar o Sub-17 da Arábia Saudita. Isso. Ele sai como campeão da Libertadores, tá?
E eu soube, através de amigos próximos, que, segundo ele, o Felipe Luiz vinha para furar uma fila. Então, ele não podia deixar passar essa oportunidade. E agora, a gente tem a confirmação. O Felipe Luiz tem 9 meses de profissional. Tá? Profissional? Não tem nenhum jogo. Nenhum mês de profissional. Não, como treinador. Na verdade, eu quero dizer que 9 meses dessa passo novo, né? Passo como treinador. Novo, tá? Como treinador. Isso, perfeito. Então, no time profissional, ele vai se aventurar a partir de agora interinamente. Tem gente que assume time profissional sem uma partida em categoria de base nenhuma. Tem gente que assume a seleção brasileira sem nunca ter sido técnico. Então. Tem isso. Mas ele tem experiência no Sub-17, inclusive entrando nesta vaga, deixada pelo Mário Jorge quando ele vai para a Arábia Saudita. No Sub-20, sendo campeão, inclusive, do Mundial, e agora já dá esse passo aí ao profissional do Flamengo. Claro que tem intimidade com a casa, conhecimento de elenco, vestiário, e tudo isso pesa muito. Mas a gente precisa lembrar que ainda fala de um profissional em formação. Sim, mas que não vai ter nem um terço da pressão de que o outro profissional formado Certamente. tinha. Pelo contrário. Vai ter uma proteção, entre aspas? Vai ter... Sim, primeiro porque já tinha uma parte, não só da torcida do Flamengo, mas da imprensa especializada em Flamengo, que queria o Felipe Luiz como técnico do Flamengo. Tá? Porque hoje nós temos muito imprensa especializada em clube. Principalmente no excesso de falta de respeito, né? Sim, não, aí tem bons profissionais e maus profissionais também. Então, é uma área, área que tem bons profissionais e maus profissionais também. Tá? Mas existem, e existem pessoas, e hoje em dia também a gente tem... Mas eu tô falando da falta de respeito como método. Sim. De tentar tirar alguém ou um profissional do trabalho porque não gosta. Que trabalha para desestabilizar. Exatamente. Para desestabilizar. Acordado com outras pessoas, enfim. Não estamos falando aí do torcedor médio que é influenciado por muita gente, inclusive. Não é só aquilo que o torcedor vê, é aquilo que vendem para o torcedor. Se vender para o torcedor, olha, o Flamengo está se recuperando e ganhou de 1-0, estava difícil, veio de uma eliminação, era um jogo muito difícil com o Atlético Paranaense por conta da pressão psicológica. Mesmo assim, o Flamengo, com sua força, ganhou no minuto final e ainda está na briga pelo Campeonato Brasileiro. Tudo é história que você conta. Aí o torcedor também compra essa história. Bem contada, o torcedor compra essa história. E aí no outro jogo ele apoia ou não. No caso do Tite, já não tinha mais como vender outra história pro... Desde o começo da chegada do Tite foi vendido. Esse não serve para o Flamengo. Técnico retranqueiro. Não é o estilo do Flamengo. Foi vendido assim por muita gente. E a torcida comprou. E aí a torcida não aceita que vá mais ou menos na mão dele. Ou ele entrega algo de excepcional, ou então ele vai ser vaiado, vai ser xingado. Não vai acontecer com o Felipe Luiz. O Flamengo vai ter uma noite de quarta calma, quando teria uma noite de quarta difícil contra o Corinthians. 10, 15 minutos, 20 minutos que a bola não entra, que o jogo não sai, a torcida ia pegar no pé. É isso. E, de novo, eu vou voltar lá no referencial. Não era o que o Flamengo, a torcida do Flamengo, né, esperava ver, quase não se classificar o mata-mata da Libertadores, sendo o Tite o comandante. Eu entendo perfeitamente. Vem com o ranço, porque o nome é esse, né? Ranço. Não se confirmava isso. É retranqueiro. Não se com um time retranqueiro não entra no clássico e bate o maior rival por 6-1. Não existe isso. Não é absolutamente superior a este rival. O Flamengo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, bateu o Vasco por 6-1. Mesmo no último clássico, contra o Vasco, 1-1, o Flamengo foi melhor naquele jogo. Nada de retranqueiro. Tava jogando mal. E tem um ranço da seleção brasileira também. O ranço da seleção, talvez. Vamos lá, André Pessoa, ao vivo, direto do Ninho do Urubu. André, o que você traz pra gente de bastidores da demissão e como o próximo passo com o Felipe Luiz de interino? Seja bem-vindo, amigo, bom dia. Oi, Mari, tudo bem? Bom dia a você, ao Lofredo, ao Luiz, a todo mundo ligado no Sport TV News para a gente falar um pouquinho, né, dessa segunda-feira que começou agitada para o Flamengo. A gente fala aqui em frente ao Ninho do Urubu, grades toda em volta do CT do Flamengo aqui para uma proteção. O Flamengo já se precavendo caso viesse a ter algum protesto, mas por enquanto ainda nenhum torcedor por aqui. E
até trazendo bastidores, vocês estavam falando da situação do Tite, né? Ontem mesmo, né? Mesmo com a vitória, já no anúncio da escalação, ele já sendo muito vaiado, muito criticado, muito xingado pela torcida, o que aconteceu novamente, mesmo depois do gol do Gerson no final da partida, ao apito final, o Tite novamente sendo xingado. E um bastidor que a gente traz é que, costumeiramente, as entrevistas coletivas do Tite demoravam bastante para acontecer. Era uma reclamação, inclusive, de boa parte da imprensa, que chegou a demorar mais de 1 hora ao fim da partida para o Tite começar realmente a falar na sala de imprensa, e ontem já foi algo diferente, ele falou em cerca de meia hora, então foi muito rápido comparado ao padrão que vinha sendo. Parecia que realmente algo já não estava na normalidade, já parecia algo fora do comum para toda a rotina que o Tite ia, ficava no vestiário, conversava com os jogadores, conversava com os membros da comissão. Essa passagem que não durou nem 1 ano, né? Ele foi contratado em 9 de outubro do ano passado, foram 70 partidas à frente do Flamengo, com 42 vitórias, 12 empates, 16 derrotas, um aproveitamento de quase 66% dos pontos. Terminou o Brasileirão do ano passado na 4ª posição, ele que assumiu o comando do time depois das eliminações nas Copas. Começou 2024 com o título invicto do Campeonato Carioca, mas teve o duro golpe da eliminação na Libertadores na semana passada para o Peñarol do Uruguai. Deixa o Flamengo na mesma 4ª posição do ano passado, 48 pontos, 9 atrás do líder Botafogo. E agora o Flamengo tem como técnico interino Felipe Luiz, 39 anos, ex-jogador, ex-lateral da seleção e do próprio Flamengo de 2019 a 2023, que vem tendo um primeiro ano muito agitado de carreira como treinador. Começou como técnico do Sub-17, venceu a Copa Rio, em junho assumiu o Sub-20 depois da saída do Mário Jorge, em agosto venceu a Copa Intercontinental ao bater o Olympiacos do Maracanã, um título inédito, e agora comanda o Flamengo de forma interina. Já vai estar aqui hoje à tarde na reapresentação do Flamengo, nessa primeira atividade visando o Corinthians, o adversário de quarta-feira, 9h30 da noite, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Mari. Beleza, muito obrigada, viu, André, pelas informações. Bom dia e bom trabalho a você. Então tá aí, Felipe Luiz, à beira do gramado, já nessa partida de ida contra o Corinthians quarta-feira. Ó, 2 enquetes, hein, pra gente lá no GE.globo, enquetes bastante interessantes para movimentar essa segunda-feira. A primeira delas: quem deve ser o novo técnico do Flamengo? Ah, e o Felipe Luiz. Interino, calma, sabia. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Senhor Valdemar. Outra enquete. O meme volta. Você achou justa a demissão do Tite? GE.globo para participar. A sua opinião é muito importante para nós. Luiz Teixeira, você também é muito importante para nós todos os dias. E seria importante essa semana para o Redação também, porque Joanas está de férias. Não só essa semana, todos os dias. Você é muito importante para nós, tá? Não falte na semana que vem. Vocês querem botar nomes na mesa? Palpites na mesa, querem botar? Senhor Eu boto o meu. Não, o senhor Valdemar. Luiz Castro é o seu. É o meu também. Luiz Castro. O meu também. Tá livre no mercado. Pro ano que vem, ele falou que vai treinar alguém esse ano ou não? Ah, mas não quer dizer nada, não. Para com isso. Se ele falar que não vai treinar, aumenta a chance aí é que vem mesmo. Se o Felipe der uma pancada no Corinthians agora e ganhar no final de semana, ele fica até o fim do ano. Se o Felipe até porque ele vai ter tempo para descansar, né? Porque o jogo foi adiantado. Campeão da Copa do Brasil e 6º lugar no Brasileiro, ou seja, fazer pior do que o Tite poderia fazer, ele tem chance de continuidade. O Tite não teria. É isso. Beijo, gente. Olha Tchau. o referencial. Beijo, Luiz Teixeira. Até amanhã. Olha o referencial. Não pode cobrar do Felipe Luiz o que a gente pode cobrar de um Tite, de um técnico mais cascudo, né?